Quem que é o melhor diretor de cinema pra você? Da história. Aí é difícil, porque são muitos. Por quê? Porque aonde eu morava ali, além disso, eu assistia muita coisa no antigo Belas Artes, não é esse novo Belas Artes. Sim. E depois mas era no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Um aí eu desci Augusta e ia até o Cine Biju, na Praça Roosevelt, que foi uma coisa fantástica. Porque antigamente era uma sala, depois faz uma outra sala, estilo sala de cinema francês, bem pequenininha, né? E ali vi clássicos, assim, fantásticos do cinema. E quando eu fiz cursinho no Equipe, isso foi em 1974. Você fez Equipe? Fiz Equipe. Pô, a Equipe que é um colégio quase que... Primeiro que é icônico, né? Assim, em São Paulo, porque veio todo mundo. Veio Titãs, né? Veio toda essa galera veio de lá. O Serginho Groisman dava aula lá e tal. Eu acho, não sei se foi em 74 que o Gil foi fazer um show lá. Sim. Foi uma coisa... Ali, porque assim, começou o cursinho no Desoazô, que era um colégio na Rua Caio Prado, atrás onde hoje agora a praça lá, que foi inaugurada recentemente, né, na Rua Augusta, Marquês de Paranaguá, Caio Prado, Rua Augusta. Era um colégio antigo, Desoazô, que derrubaram o prédio, nós começamos a aula ali. E aí depois passou para o prédio que hoje é a PUC, na Marquês de Paranaguá. E foi muito legal ter feito lá o cursinho. E eu subia a pé para minha casa, morava no Antônio, então subia Augusta até Antônio Carlos. E ali tinha o Cine Marachá, ficava aqui, que agora virou um hotel lá e tal. E o Cine Marachá foi, salvo engano, o primeiro que inventou sessão à meia-noite, aqui em São Paulo. Oh, beleza, então, essa era pra mim. E aí acontecia de tudo, o pessoal corria na sala e passava, o Cine Marachá passou filmes que até hoje, agora, por exemplo, Giordano Bruno, né, que eu assisti lá com o Jean-Marie Volonté. Eu sempre gostei muito de cinema italiano, né, com o neorrealismo italiano. Vi também ciclos, né, lá do De Sica, Ladrões de Bicicleta, Milagre em Milão, Umberto De, isso tudo do De Sica. Não conheço nenhum. Aí, La Terra Trema, fui ver depois Visconti, Rossellini, né? Passou ali. Eu vi coisas do neorrealismo. Francês você não gostava? Jacques Tati? Então, fui ver o François Truffaut. E gozado. Quero o Brasil. É duro dizer da minha época, porque significa que o tempo passou, né? Mas o Brasil da minha época, em que falar em François Truffaut, tinha brigas. Eu lembro uma vez que tive uma divergência seríssima com um carinha que estudava, que era uma divergência literária sobre o Cortázar e uma interpretação do Davi Arrigucci sobre a obra do Cortázar. Isso foi em 77. Nós quase brigamos, deixamos de falar tal. E a gente brigava também levava a sério, né? Por interpretação de cinema, porque cinema tinha uma importância. Então o Truffaut e tudo que ele fez, que a gente assistia, debatia também. E aí, acerca de... Acho que foi em 2017 ou 2018, teve no novo Belas Artes, teve lá uma semana Truffaut e tal. E nessa época eu estava morando na Baronesa de Itu, subi a Angélica, fui lá de a pé, como ele foi subindo, fui ver o Truffaut. Fui ver o filme, acho que o Atire no Pianista, que é com base num grande livro de um escritor americano que eu gosto muito, chamado David Goods. Bem, aí chego, entro, falei, mas cadê as pessoas dentro do resto? Tinha acho que 4, 5 pessoas. E eu falei assim, mas o Brasil mudou e mudou para muito pior. Claro. Por quê? Porque em outras épocas eu vi no Belas Artes filas para assistir filme. Quando a ditadura... Você leu o livro do Truffaut quando ele era crítico ainda? Porque ele era da Cadernos de Cinema, né? Porque ele foi da crítica para o cinema, para o cinema. Então, tem Noite Americana ele faz até exato. Noite Americana eu vi no antigo Belas Artes. Eu lembro porque tem algumas cenas do Noite Americana que ele começa a jogar uns livros de diretores de cinema que são o que eles gostam, que ele gosta, então ele vai jogando, a câmera vai focando. Eu gosto da cena do revólver, que o cara vem com uma bandeja para ele escolher o revólver. De que ano esse filme? Isso deve ter sido 60 e pouco, não? 74 Nossa, já é de 70? Ou 75, acho, provavelmente. Porque eu vi porque Noite Americana é aquela não é mecanismo, aquela forma de você filmar, né? Parecer que a cena fica no escuro, você coloca uma lente e tal, né? E o Truffaut, fica impressionado com o neorrealismo italiano. Aí fui ver o cinema soviético.
né? Ver clássicos, por exemplo, isso passou no clássicos MASP, encoraçados, Encoraçado, Outubro, Encoraçado, Outubro. Aí fui Alexandre Nevsky, que é um filme longo, né, do Eisenstein, aí a pronúncia do russo para o português, você sabe. Uma vez conversando até com um amigo, que era uma moça ucraniana, ela falou: vocês pronunciam o nome tudo errado. Então para mim, Eisenstein, vai ficar Sergei Eisenstein, que é o Alexandre Nevsky. Aí eu fui, estão sendo apresentado a esse cinema, aí você vai vendo tudo aquilo. Então é difícil falar um que você mais gosta, né? E mesmo de o cinema brasileiro, de cenas importantes da história do cinema novo, né? Não, Glauber não, vai. Não, o Glauber, pelo amor de Deus, eu não consigo entender do Glauber. Fez uma tese de doutorado, porque quando eu fui, eu dava aula mais para frente na graduação e na pós, então um dos doutorandos que fez um belo trabalho que não sei, que era para publicar, acabou acho que não publicando, sobre Glauber, é que o Glauber tem aquela coisa, outro dia eu estava revendo, acho que foi no Canal Brasil, ou no Curta, ou no Arte 1, que são canais muito bons, né? O filme lá, um documentário sobre o Glauber Rocha, estava bem legal, e vi depois o documentário dele sobre a morte de Cavalcante, que é uma confusão dos diabos e tal. Mas a gente vai aprendendo, então a minha própria mas você gostava do Glauber? Assim, gostava, mas não era aquilo, sinceramente, aquilo que mais me impressionava, não, no que nós chamamos aí de cinema novo. Eu gostava muito do teatro também, nessa época, final dos anos 70. Eu gostava muito do Gianfrancesco Guarnieri, né? Então, eu vi algumas peças, eu gostava de algumas coisas, ou políticas ou revolucionárias esteticamente. Plínio Marcos? Plínio Marcos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Por quê? Muitos anos depois... Então... Sabe como é que eu conheci o Plínio Marcos? Ele uma vez chegou na faculdade, porque ele montava aquelas banquinhas de livro com o macacão, né? Ele ficava com o macacão. E aí eu fiquei do lado dele, quando eu vi que era ele, eu falei, fiquei conversando com ele. Aí veio uma menina, uma aluna da faculdade, assim, chegou assim, olhou o livro, Plínio Marcos. É bom? Perguntou pra ele, né? Aí ele fez assim, com aquele jeito, né? A mãe dele gosta. Não, é uma figuração. Depois eu assisti as peças do Plínio Marcos. Até uma delas ficou na minha memória. Eu era criança, isso eu estava em Santo André, não assisti, porque evidentemente eu tinha 12 anos, mas tinha em frente à loja de aviamentos do meu avô, em Santo André, tinha o Teatro do Alumínio lá. E aí tinha uma peça chamada Quando as Máquinas Param. Eu não entendi. Eu falei, o que significa as máquinas param? Eu tinha 12 anos. Máquina era sobre greve, evidentemente. E era durante a ditadura e tal. Tempos depois tinha coisas brilhantes, então, Navalha na Carne. Tinha Uma Noite Suja. Queirô, assim, a primeira página do Queirô. Eu lembro que eu devia ter 13 anos quando eu li. Sim. A primeira frase eu não consigo falar aqui. Porque não vale a pena, mas ele era brilhante. Não, brilhante. E eu conheci depois, muitos anos depois, na livraria do Pereira, na Seredó, no Copan, porque nessa época ele morava no Copan, na parte, porque o Copan tem 3 quartos, 2 quartos, tem kitnets, ele morava numa kitnet. E ele descia todo dia lá, 11h30 da manhã, chegava na livraria do Pereira, aí o Tinhorão todo dia estava lá, o José Ramos Tinhorão, porque o Tinhorão morava ali, acho que ali perto ali da biblioteca Monteiro Lobato, onde é o Major Sertório, bem mais para lá. E o Tinhorão era muito amigo do Pereira, eles almoçavam juntos. E um grande amigo meu sempre passava lá nesse horário, e eu muitas vezes passava nessa hora que a gente ia almoçar. E eu ficava muito na biblioteca Mário de Andrade, estudando lá. Fiquei muito tempo. Uma época eu fiquei 2 anos, indo de segunda a sexta lá. Aí, quando eu estava fazendo doutorado, aproveitei a sala de pesquisa, li muito, devo muito à biblioteca Mário de Andrade também. E aí foi aí que eu conheci o Plínio Marcos, que é uma figuraça, o Tinhorão, que é outra grande figura, que agora, quando faleceu, a sua obra foi reconhecida, porque o número de artigos, porque ele tem uma obra aqui no Brasil e em Portugal importantíssima, né, de estudo da música popular brasileira, e o Plínio Marcos. Aí comecei a ver as peças. E o Guarnieri, eu lembro, tem peças no Teatro Aliança Francesa,
ali na Rua General Jardim, tem uma delas, como é que chama? Um Grito Parado no Ar, né? Que eu fiquei tão impressionado, tal, e eu gostava muito. Então eu fui ver Macunaíma, a primeira encenação, também, porque para ver uma coisa totalmente diferente, né? Acho que foi no Teatro São Pedro. Então eu ia em teatro porque tinha um negócio na época que era, você tinha uma semana de teatro que o governo do estado comprava quase que a lotação dos teatros e você comprava o ingresso por R$5, R$10 em combis. Mas olha aí, em tá combis. é o que mudou, né? Você pergunta o que mudou, mudou em isso. Né? Aí tinha as combis, você passava na Kombi, tem uma que ficava em frente ao Teatro Municipal. Você comprava por R$5 para assistir. A Ruth Escobar, que foi uma mulher revolucionária, fazia isso uma era coisa... governo militar. Meu governo militar. Cara, que coisa! Como é que pode? O Brasil é complicado, por o isso que eu tô Brasil falando. É pra poucos, né? O Brasil é complicado. A Ruth Escobar fazia o festival, se eu estiver errado, mas acho que o nome é Internacional de Teatro, e traziam os caras, era uma coisa de só uma mulher muito ousada podia fazer, grandes caras do teatro mundial para aqui para o Brasil. Então, durante uma semana, eu vi encenações no Teatro Municipal, tinha peças de 10, 12 horas de duração. Eu lembro que uma delas, a do Garcia Lorca, foi Irma, que foi encenada, ou Carmen, não, acho que foi Irma. Uma coisa assim, coisas incríveis, tal, que você ia aprendendo tudo ali e tal, ia vendo, os preços facilitavam também. A ditadura, o governo militar foi o melhor governo de esquerda que nós tivemos. Não, foi engraçado, né? Que o governo Geisel, se não estiver errado, criou a Funarte, né? E a Funarte teve um papel, é por isso que eu, no meu livro Ditadura Brasileira, eu discuto isso, falo, olha, como é complexa a questão de entender a ditadura militar no Brasil. A ditadura criou a Embrafilme, a empresa brasileira que fortaleceu o filme nacional, né? É uma grande, e obrigava os cinemas a passar filme nacional, um X número de dias por ano. A mesmo governo militar que censurava os filmes da Embrafilme. Então você financiava e depois censurava. Né? Então tinha coisa, criava, né, recortava... Não, é assim, vocês precisam fazer, mas precisam fazer o meu discurso. Do meu jeito. Aí o que acontece? Aí o cineasta, o roteirista, dava um jeito, assim como na música, né? Você fazia um jeito de censura aqui, mas você substituía por uma palavra. Mas no fim todo mundo sabia o que ele queria dizer e que a censura E passava. E passava.